Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um vídeo de mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 16 de julho com os fechamentos do dia 13, que era o dia do rock. Eu fiquei de férias aí alguns dias, né, desde o começo de julho que eu não faço os vídeos, então eu vou fazer uma atualizaçãozinha dos últimos dias aqui nesse primeiro vídeo, depois das minhas férias. O Ibovespa, que estava lá por causa dos 70 mil pontos, se recuperou bastante aí nesse comecinho de julho, voltou para 76 mil e está com uma formação quase de um ombro, cabeça, ombro invertido. Tá? Para ele criar esse ombro, cabeça, ombro invertido, que seria uma figura de alta, ele precisa subir até os 78 mil, então ele pode subir mais 2 mil pontos, depois ficar, não vai e vem aí até os 76 mil de volta, e aí sim, rompendo nessa faixa de 78.500, 78.800 pontos, ele abriria uma projeção para cima. Isso é um desenho que pode ser realizado ou não. Tá? Outra possibilidade é que essa pequena congestão que a gente teve aqui já esteja sendo utilizada como um ombro, cabeça, ombro invertido. Nesse caso, uma projeção de alta já existe, só que inclinada. Tá? E essa projeção inclinada, ela começa aí, no caso da projeção de 83 mil pontos, mas ela vai caindo rapidamente, porque a inclinação está muito forte. Né? Então a gente está vendo aqui que, por exemplo, em um mês, ele cai de 78 para 75 mil pontos. Tá? Então a gente teria uma inclinação tão forte que poderia colocar os 79 mil como projeção, além dos 83. Então ainda é uma figura muito incipiente, digamos assim, não é uma figura muito clara, né? Não tem uma definição muito forte do que está acontecendo. A única coisa que a gente sabe é que essa região aqui é uma região de resistência forte, porque já foi topo aqui atrás, tá? E também teve uma forte volatilidade da primeira vez que chegou de cima para baixo. O Ibovespa Futuro aqui corrobora a mesma coisa, né? A diferença é que o Ibovespa Futuro está um pouco menos inclinado, ele está um pouco mais definido aqui o movimento. Tá, mas também é uma figura que pode apontar para cima, passou já das resistências mais importantes, mas ele ainda tem muita incerteza, porque é uma figura que não está completa, é uma figura que está torta, então depende de fazer mais algumas barras aí dentro da figura para ter uma definição mais bonita. Tá? De qualquer forma, não é uma figura pessimista, a gente não tem uma formação pessimista, pelo contrário, ele pode estar montando uma formação otimista para voltar a tocar na casa dos 80 mil. Vamos falar agora do dólar. O dólar que está deixando todo mundo apreensivo, né? Ele se colocou de novo acima dos 3,81 e aí ficou, tem uma projeção de R$4 aqui nessa região, tá? Mas ele tem o 3,92 como uma resistência forte e é onde ele está se segurando. Ele já usou o quadrante anterior, que vai do 3,69 até o 3,81, ficou bastante tempo lá. Tinha dado uma queimada de largada aqui para chegar perto dos 3,90 lá, mas depois voltou. E agora ele está usando o quadrante um pouco mais para cima do 3,81 até o 3,92. O que acontece aqui? A gente tem uma tendência de alta que está sendo acompanhada muito, muito de perto pelas barrinhas de preço. Ele dá uma desgarrada, ele volta para essa tendência de alta, ele dá uma desgarrada, ele volta para essa tendência de alta. Se o dólar continuar andando de lado aqui, invadir essa linha de tendência de alta, tem uma possibilidade bem grande dele começar a dar uma caída, dar uma voltada e se enfiar de novo nessa faixa aqui do 3,70 até o 3,80. Mas para isso, ele vai precisar, não sei se na próxima semana, nas próximas 2 semanas, é mais provável que nas próximas 2 semanas, ele vai precisar se manter nessa faixa dos 3,80 ou até cair um pouquinho mais para perder essa linha de tendência aqui, que é a linha que está suportando toda a alta que veio desde os 3,50. Tá? Então, desde que ele passou para cima dos 3,50, que ele vem bonitinho seguindo essa linha. Se essa linha for perdida, ele pode cair. Caso contrário, se ele se colocar de novo acima do 3,92, o novo quadrante vai de 3,92 até R$4 de projeção. Vamos agora dos papéis. A Petrobras volta para os R$18, né? Lembra que quando a Petrobras passou pela crise dos combustíveis e da greve dos caminhoneiros, ela despencou dos R$24 para os 18, né? Para os 17, mas propriamente dito, né? Mas depois
ficou um pouquinho na casa de 18, 19, chegou a dar uma afundada até lá os 14 reais, mas voltou agora para os 18, tá? Então, a gente já tinha visto também os 18 como um ponto de força aqui atrás, né, de resistência aqui atrás. Parece que os 18 reais são, essa faixa de 17,50 até 18 reais, são uma faixa de divisão entre a Petrobras mais pessimista, aquela que o preço cai até $1, e a Petrobras mais otimista, que é aquela que quer recuperar o seu preço no mercado. Tá? O fato da Petrobras ter voltado para cima dessa faixa é um indicativo que ela pode continuar subindo. Tem muito gap para ser fechado aqui no meio do caminho, e as próximas resistências estão entre 19 e 20 reais. Aqui da Vale 3 que tinha uma possibilidade de voltar até os 43 se perdesse 47. Nesses últimos dias aqui, né, no começo de julho, nada aconteceu, pelo contrário, ela passou muito tempo, voltou até os 50 reais, e como a projeção também é uma projeção de tempo, né, a gente tinha 24 dias aí para projetar, já passaram-se 20, é pouco provável que ela vai chegar até os 43 reais agora, porque só tem 4 reais, ela teria que chegar até sexta-feira em 43 reais. Tá? Só tem 4 dias aí para ela chegar nessa projeção. Então a Vale 3, que está andando de lado aqui nessa faixa de 47 a 50 reais, tende a ficar aí até montar uma nova figura. Projeção de preço para ela agora não tem muita probabilidade de dar certo. Vamos agora dos bancos. O Banco do Brasil também se recupera de volta para a casa dos 31 reais. O Banco do Brasil que chegou a beliscar lá embaixo dos 24, volta aqui para a casa dos 31, que é agora uma resistência importante. Tá? Então o que a gente está vendo, né? Se o Ibovespa continuar persistindo aí numa subida, né, passar para cima da casa dele do 76 mil e for lá para 78, 79, e o Banco do Brasil também, o Banco do Brasil que tem uma correlação muito forte com o Ibovespa, né? Se ele também subir aí acima dos 31 mil, dos 31 reais, a gente pode ter o dólar cedendo, inversamente proporcional ao Ibov, cedendo e perdendo essa linha de tendência de alta que ele se colocou no curto prazo. Tá? Caso contrário, que é mais provável quando você tem uma resistência forte desse tipo, ele segura na resistência. Já segurou uma vez, tá? Já segurou aqui atrás uma vez, depois passou, segurou aqui de novo e não passou, tá? Vai fazer um terceiro teste aqui. Não tem como a gente fazer um prognóstico do que vai acontecer. O que a gente sabe é assim, se quicar e voltar a cair, deve trazer o Ibovespa para baixo junto e o dólar para cima. Se romper 31,25 e continuar subindo, tem um horizonte de até os 34, pode levar o Ibovespa para cima e o dólar para baixo. Aqui o Itaú que também se recupera, né? O Itaú que é outro que é super comprado em Brasil. Então, quando o Brasil fica mais feliz e contente, aí o pessoal começa a comprar mais Brasil, o Itaú se recupera. Foi isso que aconteceu, passou para cima dos 42 já, 63, está nos 44, rumo aos 45, 46. Né? 45 seria aqui 44,67, depois 45,93 seria mais perto dos 46. Como ele já passou do 42,63, o Itaú já está dando uma pequena indicação para a gente que há um pequeno viés mais positivo do que negativo. A gente já estava vendo isso pelo Ibovespa, pelo fato de ter quase projeções de alta e não ter projeções de baixa se formando. Tá? Tem um pequeno viés aí, um pouco mais positivo do que negativo para a Bolsa no geral, e é isso que corrobora também essa possibilidade que eu estou vendo no dólar, do dólar ceder em vez de subir, como a gente estava achando até pouco tempo atrás. Aqui é a Ambev que deu uma estacionada aqui no 17,99, ela que segue com uma projeção de Fibonacci aberta para os 16,95, mas ela precisa perder o 17,99 para isso, não conseguiu, está se sustentando aqui nessa região, pode subir até os 19,89, então deve pode fazer um movimento de alta de curto prazo aí sem mexer nessa projeção de baixa que ela se enfiou. Então o movimento da Ambev realmente é muito complexo, ela continua numa projeção majoritária de baixa. Então, agora dos internacionais, com o Dow Jones seguindo numa leve tendência de alta grossa, né, que vai lá de 23 mil pontos até 25, quase 26 mil. Por enquanto está nos 25 mil pontos, já passou pelo fundo, está indo de novo lá, e nessa toada pode testar de novo os 25.360 pontos. Pode até um pouquinho mais para cima também. Tá? Se ele perder esse canal de alta, aí a gente pode ter alguma outra leitura, mas por enquanto o Dow Jones está
numa alta mais moderada em relação àquela que ele veio durante o ano de 2017 todo, mas ainda numa projeção pequena de alta. E aqui o Bitcoin. O Bitcoin está num momento interessante, faz alguns dias que eu não faço essa análise, e nesses dias praticamente nada aconteceu, estava em 6 mil e poucos dólares, continua em 6 mil e poucos dólares, mas pelas figuras teve um importante acontecimento. A gente tem duas linhas roxas aqui. A primeira marca os dois topos históricos do Bitcoin, tá? Que foi sendo trazida para baixo aqui, deu um rompimento para cima, né? Toda essa parte dele aqui que a gente está vendo está acima dessa linha dos dois topos históricos do Bitcoin. E depois a gente teve eu tracei aqui uma paralela, tá? Projetada, que foi aonde ele segurou aqui, principalmente aqui nessa região aqui do comecinho de junho, dia 8 de junho, né? E aí ele tinha marcado um território aqui que seria tipo um canal de baixa. Esse canal de baixa, desde aí do começo agora de julho, dia 7 de julho, foi rompido para cima. Isso quer dizer que o Bitcoin ele veio de novo para essa linha roxa, rompeu para cima o canal de baixo, fez um teste de cima para baixo, está se mantendo, está se afastando de novo do canal de baixo. Tá? Ele que tem os 6 mil dólares redondinho aí com um suporte super forte, chegou por duas vezes a dar uma beliscada aí nos 5.900 e qualquer coisa, mas voltou. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se mantendo esse comportamento de se afastar dessa linha roxa para a direita, tá? Olha só o que vai acontecer. A gente fica com um espaço em branco enorme aqui até os 7.700 dólares. Isso quer dizer que o Bitcoin, nessa toada que ele está aqui, ele pode se livrar, não necessariamente ele vai subir, o espaço em branco também vai até os 6 mil, continua indo até os 6 mil, mas ele pode se livrar de todas essas figuras que ficaram para trás e começar a criar novas figuras de projeção de preço, criar uma nova história, visto que a projeção até os 20 mil dependia dessa linha vermelha não ser rompida, o que já rompeu, né? Então a projeção dos 20 mil nesse ano não está mais válida pela análise técnica. Tudo pode acontecer, todo mundo sabe disso, mas a análise técnica tem os seus limites e o nosso limite foi perdido aqui. Então, esse espaço em branco que está aparecendo, e essa linha que a gente está vendo aqui é a linha do último preço, não é uma linha técnica, é onde o preço está agora, tá? Então o espaço em branco ele acontece em toda essa região aqui daqui para frente, e o Bitcoin provavelmente vai entrar numa nova fase com muito menos volatilidade, onde ele deve ficar com um preço mais estável, o que vai ser muito bom para o uso do Bitcoin no dia a dia, e deve perder um pouco de protagonismo como trade, tá? Mas de uma certa forma vai ser bom para o uso da moeda no dia a dia. Agradeço muito a presença de todos e até o próximo Giro de Mercado em 5 minutos.